Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa live. Hoje nós vamos ter um tema bastante especial, falando sobre crenças limitantes. Esse é um das chaves do Theta Healing, porque nós trabalhamos e descobrimos crenças que estão nos limitando, limpamos essas crenças para seguir em frente. E o que nos paralisa, o que nos limita? E saber também um pouquinho de vocês, que quem quiser fazer perguntas pode interagir, pode fazer perguntas para o nosso convidado, que hoje nós vamos ter um convidado especial, que é o André Rocupart. Ele faz parte da minha equipe do Conexão Theta, e ele já está, e além dele fazer parte da minha equipe, ele é o meu sobrinho. Ele é casado com a minha sobrinha e hoje ele vai falar um pouquinho como que o Theta Healing mudou a vida dele e também todas essas mudanças que aconteceram nesse meio tempo que ele entrou para a família do Theta Healing. Então provavelmente já tem várias pessoas aqui assistindo que também é Theta Healing e queira tirar algumas dúvidas. Nós vamos trabalhar sobre isso. Eu vou olhar aqui para ver se ele já entrou, para convidar ele para entrar aqui para essa live. Olá, Matheus, boa noite. Pedro Henrique, Camila, Elô Jimenez, Tonhão, Kátia, Simone. Muita gente aqui, Priscila, Adriana, olha, sejam todos bem-vindos. Eu só não estou achando aqui o André para chamá-lo. André, agora ele mencionou, vamos ver se eu acho ele aqui para solicitar. Tá aqui, entrou. Okay. Solicita um convite para que eu possa chamar você nessa live. Oi, André, não estou achando aqui o seu convite. Vamos ver, passou, talvez tenha passado aqui, vamos rever novamente. André, eu não estou vendo você, eu assinei para você, mas eu não estou vendo o seu convite aqui para a gente iniciar. Agora sim, muito bem, visualizei. Estamos aguardando ele entrar. Agora foi. Agora sim, tudo bem? Tudo bem, e você? André Rocupart, boa noite a todos. Para os íntimos, Deco. Famoso Deco. Famoso Deco. Tô bem. Tá escuro? Tá um pouquinho escuro. Tô com... Vou colocar um pouco mais perto aqui. Isso, ilumina aí seu rosto. Passa a mão aqui na câmera, peraí. E como é que tá? Tudo bem? Tá tudo em ordem, graças a Deus. Meio nervoso. Primeira vez, mas tudo em ordem. Fazendo uma live. Primeira vez. Primeira vez. Ele grava vídeos, grava meditações, então ele tem um canal. Como que é o nome do seu canal, para todo mundo conhecer? André Rocupart no YouTube. E é nova... Tudo seguindo o mesmo nome. Nova Consciência? Nova Era Consciência. Nova Era Consciência. E ele grava meditações lindas, inclusive tem algumas meditações dele lá no meu canal, no Conexão Theta, e escreve muitos artigos. Ele é muito criativo, Só que é um pouco tímido. É um pouco tímido. Hoje eu tirei ele, falei, não, vai ter que vencer essa timidez, né? Vencer a timidez e se expor um pouquinho. Como é que tá esses dias de quarentena? Como é que você tem... A gente se fala todo dia sobre trabalho, porque ele faz o trabalho home office, né? De marketing para o Conexão. Marketing,
que, que é incrível, ele é Mas, muito criativo. Eu fico encantada com o trabalho dele. Ele, além obrigado. de ser, né, de ter ótimas meditações, escrever lindos textos, ser uma pessoa que uma alma muito pura, né? Porque é isso que é a sua expressão, uma alma pura. Não tem como dizer outra coisa de você. Amém. Gratidão. E agora Gratidão. ele é pai também. Ficou pai. Como que é ser pai nessa pandemia, né? Porque o Gabriel Nossa. nasceu no dia que foi em fevereiro. Que dia que ele nasceu? 19 de fevereiro. 19 de fevereiro o Gabriel nasceu e logo já começou tudo isso, Logo. né, Deco? Daí vocês tiveram Eu, que ficar reclusos. Como é que está sendo ser pai? Como que é essa novidade um pouco na sua vida? olha, de primeiro momento, eu acho que é a época da vida que a gente ganha mais força, né? Uhum. Que a gente tem mais disposição para fazer, para criar, para realizar, do que em qualquer época da vida. Geralmente o pai fala pra gente, né? Ah, você vai ser pai um dia, você vai ver como é que é. Mas é uma delícia, né? E ainda mais, embora seja um momento meio complicado a âmbito mundial, mas poder ficar em casa com ele o dia inteiro, tirar um tempo, ir lá, fazer um carinho, ver um sorriso, é uma delícia. E sem dizer que a Vanessa está sendo uma mãezona, ela está se revelando uma mãe, né? Uma grande Tá, mãe, né? Que ela ela tem. tá Eu vejo que adorando. ela trabalha sobre os temas de que tem que ser natural, de amamentar o bebê, de nutrir realmente ele de muito amor, né? Eu vejo Sim, isso e, e o Gabriel é um anjinho na família. Ele é o meu amém. sobrinho neto, né? Então, eu estou bastante feliz com a família aumentando. E para quem não sabe, eu também vou ser avó, né? Em agosto vou ser avó também. Mais um menininho para aumentar a família. E a gente já está falando que eles vão ser amiguinhos, né? Já. Porque nascer no mesmo ano, uma coisa assim incrível de acontecer. Em tudo que está acontecendo nesse momento, dois serizinhos escolheram vir na nossa família no mesmo ano, muito próximo. E Sim, que não estava assim, tentando tudo, mas não estava, né? De repente aconteceu e a gente ficou muito feliz. Como traz uma renovação, né, na família, traz. uma renovação. Traz. E também a gente Muda tudo, começa né? a se deparar com as nossas crenças, né, Deco? Com as nossas Sim, crenças limitantes, que sim, hoje é o tema. E quando a gente tem filhos, começa a aparecer algumas coisas que a gente tem que rever. Rever sim, algumas crenças, alguns paradigmas que antes para nós era talvez algo muito sim. diferente, e quando a gente coloca um serzinho no mundo, a gente vê a responsabilidade que a gente tem, Sim. né? A gente E começa a repensar toda a nossa vida, né? Toda a repensa. nossa, todo, o que a gente vai fazer, todo o passo que a gente vai dar durante o dia a dia, a gente pensa o que vai falar, o que vai fazer, como vai agir. E do mesmo momento que a gente cansa, a gente traz uma satisfação muito grande porque a gente vem quebrando muita coisa genética, muita coisa que foi passado pra gente quando criança, a gente É, vê no meio do caminho e acaba não querendo passar algumas crenças limitantes para ele. Então a gente acaba sempre se forçando a ser melhor a cada momento, né? muito bem. Quando vem o filho, a gente começa a rever, né? Todos esses É, conceitos e preconceitos que a gente carregou para que sim, realmente não passe tudo isso, não renove, né? Seja uma renovação sim, realmente. E quantas sim, crenças nós carregamos no nível genético que a gente tem que começar a rever. sim, Não é só nos paradigmas, na consciência coletiva, mas no nível genético, no que a gente carrega na nossa infância, na primeira infância, que é a fase mais importante, que é essa de 0 a 7 anos, quando sim, começa a ter a grande formação de todas as nossas sinapses, os nossos caminhos neurais, e começam a se formar os programas mentais que sim, nós temos. E isso a gente carrega para a vida toda. Então é uma grande responsabilidade ser um pai, né, Deco? sim. É muita responsabilidade. A gente sempre
pensa em dar o melhor, mas ao mesmo tempo a gente também quer ser a melhor versão de nós mesmos para eles, né? Exatamente. Isso, Aham. ao mesmo momento que a gente acaba se cobrando, a gente também acaba evoluindo à medida que a gente se cobra, que ele vai mudando, porque passa muito rápido. Essa semana já vai fazer 3 meses que ele nasceu. Nossa, é muito Então, rápida. até ontem era só um bebezinho de 2,5 kg e agora já está enorme, já dando risada, começando a interagir. É, é uma nova vida, é uma É nova uma nova vida, vida. É uma nova é uma vida, nova vida. realmente. Trazer uma vida, além de renovar, é essa responsabilidade. E, e como que fica? Eu queria falar sobre o Theta Healing na sua vida. Quanto tempo faz que você já conhece o Theta Healing e teve essa transformação? Eu queria que você contasse um pouquinho quando você iniciou e o que você fazia quando você iniciou no Theta Healing. Certo. Eu conheci o Theta Healing em 2016. Foi o primeiro curso que eu fiz. Naquele momento da minha vida eu trabalhava seguindo novamente um paradigma, um padrão que meu avô seguiu, meu pai seguiu, que era ter uma empresa, fazer o negócio acontecer. Só que eu me via sempre, muito perdido, na verdade, naquela vida que eu estava tendo. E eu comecei a ter alguns sonhos diferentes e eu falei, quer saber? Preciso conhecer novas coisas. E daí a Vanessa, minha esposa, falou, viu, a minha tia dá um curso de Theta Healing, assim, assim, assado, vamos fazer? Aí eu falei, vamos fazer, vai. Aí, depois desse primeiro curso, eu já falei, eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo. A gente já no DNA básico, no primeiro módulo, a gente começa a quebrar muitas crenças a nível Limitantes. genético, É. algumas obrigações. Então eu comecei a ver aquilo e falei, não, eu não quero essa vida para mim. E daí eu começava a olhar para o futuro, dali 5, 10 anos, falava, meu, eu não me enquadro mais nisso. E daí eu comecei a mudar de rumo por completo. Eu conversei com meu sócio na época, falei, cara, não dá mais pra gente fazer assim. Ele também não estava muito contente e não tinha nada de errado na empresa em si. Uhum. Mas a gente falou, não, melhor vamos passar para frente. E foi no final de 2017 que a gente realmente vendeu de vez. Mas nesse meio tempo eu já vim fazendo mais cursos, vim atendendo amigos, colegas, conhecidos. E depois que eu larguei, daí eu decidi viver a minha vida para isso. E E hoje, por, como que é a sua vida depois que você decidiu mudar de empresário, porque você tinha uma empresa, deixou tudo sim, isso para viver o seu sonho? Como que foi isso na sua vida, Deco? a primeira coisa é que a gente se sente com muito mais energia. Porque quando a gente segue uma rotina que a gente não está contente, que a gente não tem um estímulo interno para a gente fazer, realizar, criar, a gente acaba vivendo em uma caixa, né? Em uma prisão que a gente se vê obrigado. Não, eu tenho que fazer, eu vou levantar, eu vou para o trabalho, chego lá a hora que o sol nasce, vou embora a hora que o sol se põe, chego em casa já cansado, sem nada. E quando você muda para uma rotina, para um trabalho que você ama, que você gosta de fazer, você acaba tendo cada dia mais energia, mais disposição, criatividade. É como se você tirasse o famoso fardo das costas, né? E muitas vezes esse fardo parece que é algumas alguma verdade que não é nossa, mas que a gente acaba vivendo aquela verdade meio que por obrigação inconsciente. Então, quando a Uhum. gente se livra desse fardo, desse peso todo, a gente consegue viver a vida de forma realizada, né? Se sentir realizado. Acho que essa é a principal questão de você fazer realmente o que você ama. Isso é E o não que é você só gosta. só o Theta Healing, né? Uhum, Até claro. porque, que nem eu faço os atendimentos, consulto, gravo os vídeos, tudo, mas até durante essa quarentena eu descobri que um hobby
que eu amo e também utilizo isso como trabalho é fazer os trabalhos de marketing. E eu não tinha essa visão Realmente ele antes, é entendeu? genial. Eu falei, não, Deco, você tem que trabalhar com isso porque você é genial. Ele descobre muitas ferramentas, ele é muito criativo. Eu fico bastante encantada com o trabalho. A gente conversa e eu, às vezes eu ponho uma pilha, né, Deco? Um Como é que desafio. você acha que pode fazer isso? Ah, ele já encontra uma solução e ele já cria nossa, eu fico bastante encantada, realmente. E essa criatividade é sua, né? Você já tinha Sim, isso em você, sim, mas não era despertado no que você fazia antes, né? Que não te sim, estimulava a usar dessa criatividade. E como que sim. as pessoas que estão em busca de um propósito, o que você aconselharia às pessoas que não sabem qual é o propósito, qual é a missão de vida delas, que estão perdidas, como você ficou lá atrás, sem saber se era isso, não te dava, você seguia o padrão dos seus pais, avós, da sua Sim. família, mas não seguia o seu coração. O que você falaria para as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, para falar sobre esse propósito, dessa missão de vida? Eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que colocar na cabeça é tirar o medo. Porque muitas vezes o primeiro pensamento é falar, meu, será que eu vou ganhar a vida assim? E a gente sempre pensa primeiro nas necessidades, né? Será que eu vou ganhar Isso, dinheiro? Será que eu vou conseguir pagar as contas, fazer isso, fazer aquilo? é verdade. Mas por, por um momento, na verdade, na vida, você. Não que você tenha que jogar tudo pro alto e falar, não, a partir de amanhã eu só vou fazer isso da minha vida e trocar as mãos pelos pés. Então você Sim. consegue ir sincronizando o que você gosta e o que você faz atualmente, e isso acaba te dando até mais energia para você continuar o seu dia a dia, a sua rotina, que embora por um lado seja obrigação, seja cansativo, mas você sabe que você vai fazer algo que você gosta e que você sente prazer naquilo. Então, E, e, quando. e como você Pode. descobriu? Conta um pouquinho, pode falar. Eu quero que Como, você fale um pouquinho como é que você descobriu o seu propósito, o que te dava prazer, para que as pessoas também possam buscar dentro delas essa esperança, né, de sim, realmente saber que ela pode descobrir, mesmo agora na quarentena, né, que a gente está sim. vivendo dentro de casa, descobrir isso dentro dela. Eu acho que a primeira etapa foi começar a relembrar as coisas que eu fazia quando eu era mais novo. Eu acho que quando a gente nasce, a gente já tem um instinto. É a mesma coisa que o bebê. O bebê nasceu. Parece que a gente que nasce um instinto dentro da gente de cuidar da criança. É claro que cada um tem seu jeito, tudo, mas a gente já nasce com uma força dentro de nós. E com o passar do tempo, a gente começa a suprir essa força com uma pressão externa, e é como se a chama interior ela fosse se apagando, e a gente não conseguisse mais ouvir essa voz. Então, quando eu descobri isso, foi relembrando do que eu fazia quando eu era menor. Eu sempre gostei de ser divertido, de fazer piada, de levar a leveza para os outros, alegria, um sorriso. E quando Bem eu conheci o sagitariano, né? Bem bem sagitariano, bem sagitariano, sagitariano. e quando eu conheci o Theta Healing, foi um momento que parece que essa chama dentro de mim ela acendeu e eu conseguia levar isso para as pessoas ao meu redor, só que de um modo é, profissional, vamos dizer assim, com ferramentas, com técnicas, com passo a passo, sabe? E isso fez com que eu resgatasse essa alegria, essa paixão que eu tinha dentro de mim e que eu pudesse usar isso no meu dia a dia. Porque o Theta Healing, eu não sei se todo mundo que está assistindo conhece a técnica, como é que funciona, mas é uma. Você aprende como acessar a frequência teta cerebral, que é a frequência que você atinge tanto na hipnose ou em um sonho muito lúcido. E quando você atinge essa frequência, é como se as mãos do Criador ela começasse a acender uma chama interior em você.
E foi exatamente isso que eu senti no primeiro curso. Uhum. Até que eu saí de lá, falei pra Vanessa, viu, eu quero fazer isso da minha vida. Aí, aí ela falou, não, mas converse com a minha tia, converse com ela. Eu falei, não, eu quero fazer isso, eu não quero fazer o que eu quero mais. Ela falou, mas eu gostei, pode fazer. Aí, e ela só foi me incentivando cada dia mais. Uhum. Que Isso é era algo que importante eu ter um também, apoio também para seguir os nossos sim, sonhos, porque muitas vezes as pessoas vão contar para outra pessoa e não se sente apoiado nisso, não se sim, sente que ela pode seguir em frente o sonho dela. E isso também pode ser por uma crença, né, limitante que ela tenha, sim, né? sim, Dela contar com o outro, depender do outro, eu dependo. Isso é uma das sim, crenças que a gente limpa, né? Logo já no início do Theta Healing, no início. eu dependo de sentir confiança no meu potencial. Eu só confio no meu potencial se eu tiver apoio de outras pessoas. Isso Sim, é uma crença limitante que pode nos sim, limitar e paralisar de seguir realmente os nossos é. sonhos. E E como que era a algo gente. que eu Ah, necessitava na época também, sim, desse apoio, porque de algum modo eu não tinha essa autoconfiança em mim, de falar, não, eu vou isso. fazer e pronto. E ela foi a cada dia Te me ajudando ajudando. até Você que eu. teve esse apoio. E para as pessoas que não Sim, têm apoio da ideia, como que ela tem que fazer? Porque muitas vezes ela não encontra na família, no companheiro, na companheira, como sim, você teve, como eu tive. Pode ser que as pessoas não encontrem na família dela falar que vai seguir os sonhos dela e ele vai falar que você tá louco, isso aí não dá dinheiro, né? Que alguma das pessoas não dá sim, dinheiro, às vezes é isso, porque, como você falou, financeiramente a gente também tem que ter um apoio, tem que sentir sim, segurança, nesse, na parte financeira também, na porque a parte gente vive no financeira. mundo físico, a gente tem que comer, tem que se vestir, tem que pagar as nossas contas. Sim, Isso daí sim, é essencial. Então a gente depende disso, mas ao mesmo tempo eu não pensei nisso, né? Eu não pensei nessa questão, porque eu segui os meus sonhos e eu tinha esse apoio. Mas e as pessoas que não têm? Como que elas têm que fazer, né? Vamos trabalhar, dar uma ajuda aí para as pessoas que querem realizar os sonhos dela e realmente começar agora, seguir, como que eu tenho que fazer, está em dúvida. Como que elas devem fazer se elas não acham esse apoio? não dê ouvido para as vozes interior. É, é muito fácil a gente acreditar que muitas vezes, As eu quero vozes interior, realizar você quer dizer a mente, né? Porque a seguir o mente. coração a gente tem que ouvir, né? Essa Isso. voz. É isso. Ah, Mas o auto-julgamento. sim. Porque a gente Tá. sempre quer fazer alguma coisa e dali, por 10 minutos, uma hora, a gente fica empolgado. Não, eu vou fazer. Dali a pouco, a própria mente começa a criar questões. Fala, mas Sabotar. você vai fazer isso? É, Autossabotagem. É. autossabotagem. E Uhum. daí não dá poder para essas vozes internas. Porque eu acho que essa é a primeira questão que atrasa a gente. E uma ferramenta que é muito boa para que a gente possa é, perceber como que a nossa mente está nos auto-sabotando é a Uhum. própria meditação. É o próprio silêncio. Que a gente pode, que a gente permanece um pouco quieto e a gente pode ver quais são os questionamentos, quais são as crenças que ficam passando em nossa mente e muitas vezes pela ansiedade do dia a dia a gente acaba não dando ouvido para aquilo. Então a gente acaba aceitando também de forma inconsciente e acaba tudo isso virando uma bola de neve. Sim. E E não dá pode ouvidos também para as pessoas, né? Externas. pra, Se você perfeito. tem algum sonho e alguém vai falar para você que isso você não é capaz, você acaba duvidando do Sim, seu potencial. Então é bastante sim, importante você descobrir em si mesmo qual é o seu poder e não dar poder para o outro. exatamente. Sempre trazer esse poder seu que está aí, que é inato, que muitas vezes a pessoa Sim, não descobriu.
E claro que sim, no silêncio as pessoas vão liberar esses pensamentos negativos, é como se fossem nuvens, né? Que ficam lá, sim. aquelas, né, agitando nossa mente e paralisar isso para que você encontre dentro de você. Mas não é todo mundo, Deco, que é Que, como você, porque além dele que ser pa- sagitariano, que é alegre, que tudo bem, ele consegue meditar, ele faz de manhã, ele vai lá no rio e fica meditando do lado do rio. Então, claro que tem pessoas que não param, não paralisam, elas são Sim, agitadas, são sim, ansiosas e não conseguem encontrar sim. esse tempo para si mesma. O que você daria de dicas para que as pessoas possam encontrar esse tempo para se conhecer, além da Pra, meditação? além da meditação, Uhum. eu acho que definir, ó, quando a gente quer buscar um objetivo e a gente coloca um objetivo para que a gente realize, a gente sempre vai estar buscando uma maneira da gente subir um degrau. Então é como se um desafio, eu quero fazer isso. E é claro, como você falou, que quando a gente conversa com outras pessoas, e as pessoas falam, mas você tá louca, você não pode fazer isso, não pode viver É, assim. é, Nós tivemos muito mais pessoas que disseram isso para nós do que pessoas que falaram que a gente pode, que a gente consegue, que vai ser fácil. Então, quando a gente dá ouvidos para outras pessoas, todas essas crenças, essas verdades falsas dentro do nosso subconsciente, elas ganham mais poder ainda e isso faz também com que a gente não tire a força interna necessária. E eu vou falar uma sessão de Theta Healing, sem fazendo uma dúvida, uma propaganda. pessoa, vamos fazer. Nós temos, inclusive, nós temos nessa quarentena, a nossa equipe se propôs a fazer por um preço promocional durante toda a quarentena, e é um trabalho incrível, porque essas pessoas da minha equipe, eu confio, porque vivem o Teta Gratidão. Healing e elas fazem isso por amor. Todos Sim, que trabalham ali na minha equipe fazem isso por amor. Eu tenho certeza que todas as pessoas que são atendidas por elas têm algo de positivo a dizer, porque sempre tem uma mudança. Então, sim, quem quiser, depois entra aqui no canal que tem um link, né, para acessar os sim. terapeutas que WhatsApp, também que tudo. fizeram cursos e também os terapeutas da equipe do Conexão Teta. Tem terapeutas incríveis que já estão lá que já fizeram o curso, inclusive já no básico as pessoas já conseguem atender as outras. E agora com o curso Sim. online, né, Deco? As Ficou pessoas muito já, mais. já saem praticando. O que elas tinham dificuldade antes de atender online, como eu já sempre Sim, conto das minhas dificuldades, e eu acabei atendendo online. Agora a pessoa já sai atendendo online e ajudando. Que ferramenta maravilhosa que nós temos em nossas mãos, né? sim, E sim, eu vi um dos últimos vídeos que você gravou, falando sobre o medo, as pessoas, como elas podem sair do medo. O que sim. você falou que uma das questões que pode impedir ela de realizar os sonhos dela é o medo. E o que você diria sobre isso? Como que a gente pode liberar e trazer esse medo à tona para que ele seja visto, né, encarado? Porque quando o medo, a gente não tem como mandar tudo isso para a luz, porque ele faz parte Sim, das nossas experiências. Muitas vezes a gente tem que acolher isso e aprender com aquilo, com aquele medo, para realmente dar um salto, ver isso como um desafio, isso. como você falou. E o que você Sim. diria, né, nessa questão da pessoa ter medos de realizar alguma coisa na vida dela? Como que ela pode liberar, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, que as pessoas falam, mas viu, não tem vez para mim, agora tudo está difícil, e ela começa a ver com aquela visão dela na lente, né, na lente Sim. limitada dela, ela Sim. começa a ver dessa forma. O que você poderia dizer para essas pessoas?
para liberar o medo, muitas vezes a gente, como você falou, que através da lente, que é uma forma que a gente vê a realidade de acordo com as nossas crenças, com as nossas verdades internas. Então, quando a gente vê muito medo nas situações, nas coisas ao nosso redor, a gente também acaba bloqueando a nossa ação. A forma que a gente tem para criar, para realizar, para inovar, na verdade. E esse Paralisa, né? Paralisante. Paralisa. Uhum. E esse é um momento de recolhimento para que nós possamos também encontrar tudo aquilo que bloqueia a gente, que nos impede de seguir adiante. E a forma de você acolher isso. Você pega o medo, eu tenho medo de ficar sem emprego. Você pega esse medo, quando você acolhe esse medo, que você começa... imagina que você e ele são duas pessoas e você vai ter uma conversa com esse medo. Olha você que legal, acolhe o medo, boa dica. Uhum. Você acolhe o medo e você pode explicar para esse medo como que ele pode ver a situação por uma ótica diferente, por uma visão diferente. O que ele então pode você começa acreditar que é pior, talvez não seja o pior que vai acontecer, sim, né? Porque sim. o medo Até porque a gente pode achar que vai acontecer uma coisa muito terrível e muitas vezes é a nossa mente que criou aquilo e não vai acontecer. Que está criando né? aquilo. Essa conversa gostei bastante. Uhum. E a gente acolhe. E falando disso, sobre o medo e que a gente traz, cria muito mais problemas do que a gente vive na nossa mente. E isso, muitas vezes, se a gente for pensar, até como fala no próprio Theta Healing, que nós trazemos até pelo menos 7 gerações a nível de DNA, a nível genético. É verdade, imagina quanto medo que todo mundo passou e a gente acaba refletindo isso hoje em dia. Então é uma coisa que a gente precisa os nossos acolher e sempre passaram, mostrar. né? Sim. E eles, se hoje em dia que tudo é muito mais acessível para você comprar carne, ovo, queijo, o que você quiser, tem quase em qualquer esquina. Que imagina antes que tudo era escasso, era muito mais difícil. Que tinha que não fabricar, tinha nem carro para... tinha que produzir o seu próprio alimento, tinha que plantar, colher, tudo isso tinha cuidar que da galinha, as galinhas, os animais, para que ele pudesse ter, né, o leite, os ovos, né, como você falou, realmente era assim. E talvez fosse mais saudável até, né, de uma forma a nossa alimentação, sim, mas não era tão prático. E as coisas vão mudando de alguma forma. E muita coisa vai mudar daqui para frente também, assim que eu vejo. Como que você está vendo que o mundo daqui para frente? Eu acho que esse está sendo um pontapé inicial para uma mudança mundial, na verdade. Mundial. Eu acho que ao mesmo tempo que as pessoas elas estão mais separadas fisicamente, elas nesse momento nós mesmos estamos refletindo o que é bom para a gente, o que não é, o que a gente quer realizar daqui para frente. Se você for ver tudo isso, como a gente fala até que quando a gente muda o interno nosso, a gente acaba refletindo isso no na nossa vida externa. Eu acho que esse é o momento que, quando tudo isso passar, eu não acredito que as pessoas vão voltar a fazer o que elas faziam antes. Eu acho que esse momento tá sendo de muita evolução para as pessoas. Muito chamado interno que está acontecendo. Eu acredito nisso também, Deco. Eu tenho dessa mesma, porque a gente tem uma visão, talvez, otimista da situação, mas o que eu vi as pessoas comentando, e eu até achei que eu estava vendo o mundo por uma perspectiva com os óculos rosa, tudo bacana. Eu acho legal que vai ficar tudo bem. E acredito e confio nisso, e talvez a gente veja isso porque a gente está vibrando isso.
Mas o que sim, eu tô vendo é que tem muitas pessoas desesperadas com a situação e às vezes eu até sim, não entendo. Talvez você também sinta isso. Fala, mas por que que a pessoa está sim, temendo tanto? Eu tô achando que sim, tá até melhorando. Porque as pessoas estão é, tendo tempo para si mesma que antes não tinha tempo. Antes eu não tinha tempo de sim, fazer nada. Ah, não tenho tempo, não tenho tempo. Agora a pessoa tem tempo. Qual é a reclamação dela? sim, Qual é a reclamação dela se agora ela exatamente, tem tempo? exatamente, E muitas e- das questões começaram as pessoas estarem em casa e estar junto com a família. E começou a se deparar sim, com as questões e muitas eu, violência começou a sim, acontecer no âmbito familiar. Então, familiar, sim, quantas violências domésticas que foram aumentou tanto quando as pessoas ficaram sim, aqui. E o que, que você acha sim, que conviver com a família gerou tanta violência assim? O que, que você, qual é a sua visão de, claro que não é no seu caso, porque eu vejo você e a sim, Vanessa são super harmoniosos e agora com o Gabriel tá uma sim, família linda, né? Linda, realmente abençoada. Mas você já sim, evoluiu, né? De alguma forma você já sim, teve uma evolução espiritual e que sim, proporcionou ter essa harmonia. Você e a Vanessa tiveram esse equilíbrio, tanto que, né, trouxeram um serzinho evoluído aí para da sim, família. Mas e as pessoas que estão convivendo com essa violência? Como que sim, pode ajudar as pessoas que não têm a quem recorrer, muitas vezes? sim. Eu até tenho conversado com diversos amigos, na verdade, e eu mesmo tenho refletido com a Van muito sobre isso. Acho que nesses últimos 15 dias, principalmente. A gente tem conversado muito sobre a família em si. E muitas vezes as pessoas que estão dentro disso, eles acabam também tendo um despertar, mesmo que seja pelo lado da dor, vamos dizer. Sim. Porque eles estão vendo algo e eles buscam uma solução. Eu até estava conversando com um amigo meu, acho que ontem mesmo, e ele falou, mas eu vejo tal situação acontecendo e eu tento ajudar, mas eu não consigo. Eu, o que eu faço? Ajude eu. E daí, só que muitas vezes nós não somos o salvador de tudo. Claro que não. Muitas, Sim. muitas coisas acontecem ao nosso redor para que nós possamos, muitas vezes, só olhar para dentro de nós, para ver o, o que está acontecendo que nós mesmos temos que mudar, na verdade. O que está Então, incomodando, né? Porque quando sim, a gente está com a nossa família, daí a gente começa a se deparar. Muitas vezes, agora as pessoas estão assim, quando a gente está com a família muito perto, então o nosso limite ele fica muito pequeno. Então, quando a pessoa sim, começa a trazer e esse limite e invadir o nosso limite, a gente começa ultrapassar. a agredir. Agredir. Então, tem Sim, muita agressão, porque a pessoa não tem essa compreensão. Cada pessoa é um universo. Então, quando a sim, gente se casa, por exemplo, são dois universos vivendo no mesmo lugar, no mesmo sim, quarto, na mesma, né, dormindo na mesma sim. cama. E isso daí começa a gerar muitas questões. Depois a Muito família atrito vivendo, cada um sendo um universo, vivendo na mesma casa, na mesma cada um casa. invadindo o limite da pessoa. E a gente começa a sentir saudades das pessoas que estão distantes. E hoje Sim, em dia cresceu bastante assim o relacionamento à distância, porque a distância a gente guarda, tem um limite muito grande, né, sim, para sim. e a gente acha, ai, nossa, não vejo a hora de ver as De pessoas e ver. de me abraçar, porque está distante. Porque se tivesse E perto, talvez não tivesse pensando dessa não forma, estivesse assim. né? E a mesma coisa, antes da tecnologia, quando não tinha telefone, tinha o telefone fixo, vamos supor, só, Sim, mas não tinha celular, nada. Às vezes passava um mês, 2 meses sem se sem ver a falar, pessoa sem se falar. e liga, a pessoa tá trabalhando, não consegue nem falar direito. E eu acho que essa tecnologia, ao mesmo tempo que traz
uma certa aproximação mesmo à distância, mas às vezes as pessoas ainda cobram. Cobra. É verdade. Ainda cobram. Cobra. Ah, você mandou mensagem e você não viu. É isso. Você publicou coisa e não me respondeu. Isso mesmo. Acaba invadindo, né, o seu espaço, a sua privacidade, e ninguém gosta de ter a sua Ninguém, privacidade invadida. exatamente. Ninguém gosta. Por isso que eu acredito que está tendo muita violência, porque a pessoa não tem essa compreensão, porque não tem Sim, respeito pelo espaço do outro. Isso também sim, é uma exatamente. deve ter crenças, deve ter questões da pessoa que ela tem que se trabalhar, de Sim, respeitar o limite do outro para ser respeitado. E muitas vezes a gente sim. exige do outro, exige que ele respeite, me E, respeite, você não está respeitando o meu é, espaço. E muitas vezes não nós não percebe fazemos. que está cobrando também do É, outro, não está respeitando é. o limite, respeitando a opinião do outro. Tudo isso faz a gente pensar realmente que tenha questões para ser trabalhada em nós. Para trabalhar. É, Sim, quando, se, exatamente. quando incomoda no outro, nunca é o outro, nunca é o Sim. outro, É só, sempre é nós. Sempre está falando é o mais nosso sobre nós universo mesmos, interior, né? o nosso universo. E o nosso É, universo, ele é tão rico que muitas vezes a gente não se conhece, ele é tão você, grandioso, né? Que a gente não se conhece, a maioria das pessoas não conhece. Se sim, a gente for pensar em consciência, nós temos um, uns 10% de consciência de quem nós somos. Nós estamos sim, descobrindo. E se a pessoa não sim, for ter essa autodescoberta, esse autoconhecimento, talvez sim. ela saia e parta desse mundo sem cumprir a missão que ela veio, A missão. sem realizar os Sim, sonhos dela, sem ter uma família, um companheiro, a alma gêmea dela, ou um trabalho, ou se relacionar com sim, as pessoas de uma forma generalizada, né? Pode ser sim, família, trabalho, enfim. Se a pessoa não se conhecer, ela vai embora achando que sim. esse mundo é cruel. Sim. E uma das coisas que eu estava até vendo é sobre muitas vezes as pessoas têm muita crença, muita obrigação, na verdade, tipo, dentro da família. Principalmente com pai e com mãe. É. E uma das Muitas. coisas que eu achei mais interessante que durante essa quarentena me caiu a ficha É. é sobre honrar. E eu até queria saber a sua opinião sobre isso. Sobre honrar a Quando família. você. Isso. Então, só que no momento que você honra, você a honra é você ter o conhecimento e a sabedoria da importância deles para você, ao mesmo momento que você não quer mudar eles. Você E simplesmente aceita eles como são. isso é Confe... importantíssimo, exatamente isso. Quando eu começo a ter essa compreensão, porque meu pai foi, minha mãe foi, do jeito que eles foram, o melhor que eles puderam, com as condições que eles tinham. Sim, E quando eu tenho essa sim, compreensão, eu honro a parte que eles foram os melhores, na melhor parte que sim, eles foram. Quando eu estou honrando sim, minha família, eu estou honrando o melhor deles. Claro que não existe família perfeita, não existe ser perfeito. Se nós fôssemos perfeitos, sim. não estaríamos aqui. Então, é exatamente isso, aceitar aquele, ter a compreensão que eles tiveram erros, que eles têm Sim, crenças limitantes, paradigmas, preconceitos, tantas questões que nós sim, podemos mudar em nós. Mas eu não posso mudar a minha família. Ah, sim. viu? Vocês não estão vendo que é assim. Mas quando eu mudo, eu sinto que minha família também está mudando, Também porque muda. Sim, energeticamente eu estou passando essa nova informação, sim, né, dentro do sim. nosso DNA. Como que você sentiu a sua família? Como que ela aceitou você fazer esse trabalho? Ou se você teve cobrança, não, você tem que ser engenheiro, você tem que fazer alguma coisa assim, nesse sentido. Porque a família cobra, né, de alguma forma. O que que Sim. você vai fazer da vida? Eu O que que você vai ser? Né? Como que foi Vai ser isso para advogado você? ou médico? É, advogado ou médico? É. Eu, Tânia, por um lado, eu sempre fui muito, desde de pequeno, na verdade, eu sempre fui muito, eu vou fazer o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer, eu não vou fazer. E quando chegou a minha hora de ir para a faculdade,
entrei em nutrição e depois eu fiz designer gráfico. Só que eu sentia que aquilo, vamos supor, a nutrição, que foi a primeira faculdade que eu fiz, eu gostava daquilo. Só que quando eu entrei dentro da universidade para ir lá, para estudar, eu passei 2 anos praticamente maçante, sabe? E eu via que aquilo não era para mim. Até que eu falei, não, quer saber? Não quero, vou parar. Eu nem conversei com meu pai, na verdade. Eu conversei só com a minha mãe. Eu falei, viu, vou parar, não quero, depois vou ver outra coisa. Uhum. E Só, como que ela só que reagiu? Ela dela, aceitou numa boa ou... ela não queria, na verdade, mas ela Ah, falou, não, é isso que você quer? Tem certeza absoluta? Eu falei, não, eu não quero, vou fazer outra coisa. Daí eu achei o designer gráfico, falei, quer saber? Eu vou fazer designer gráfico. Daí ela acabou falando, não, então tudo bem, vai porque você sempre mexeu com o computador, sempre gostou disso, então faça. E acabou aceitando, mas não era algo que realmente eu sinto que deixou eles felizes, sabe? Até uhum. porque eu, a minha paixão realmente que eu sinto, que eu amei. Olha lá meu pai comentando aí. É, né? Ah, e aí, Iago? Tá aí. Olha esse Fala aí, filhote pai. querido. É. E Mas até quando eu senti a minha paixão, é lógico que tem gente que sonha em ser um arquiteto, que sonha em ser um médico, e não tem nada de errado nisso. Eu acho que isso vem de Claro, dentro. claro que não. Isso. Se Mas eu eu estou sentia que aquilo não seguindo a era para minha mim. missão, né? A minha missão, o meu Sim, propósito, ok, tá tudo bem. Mas tem pessoas que carregam a obrigação de corresponder à expectativa dos pais. sim, Muitas pessoas, eu tenho que corresponder à expectativa dos pais. E por que isso? sim. Porque isso é uma crença limitante, né? É Daí que a uma gente crença está falando. limitante. Isso é uma crença É uma limitante. obrigação, né? É uma obrigação. Eu tenho que corresponder à expectativa dos meus pais para quê? Para me sentir amado, me sentir aceito. Então, eu sempre Sim, falo isso, que sempre o que a gente quer nesse mundo é ser amado e ser aceito. Mas quando eu sim, coloco isso nessa condição, nessa dependência, eu acabo limitando e não sendo realmente o que eu nasci para ser. Porque cada um sim, nasceu para ser uma semente, cada um nasceu sim, para ser um tipo de planta, vamos dizer assim. Então, sim, se eu nasci para ser margarida, eu nunca vou ser rosa. Não sim, adianta forçar a natureza. Eu sim, posso ser uma rosa, mas nunca vai ser uma beleza da rosa, porque não é da minha natureza. Então, sim. aceitar a E, é- nossa natureza é essencial. Cada um saber e, descobrir essa natureza mesmo, que e quando, você como você falando trouxe. isso, Ah, e você falando isso, é a mesma coisa do que você plantar uma. Vamos supor, eu sou uma semente de macieira. Você planta ela em um vaso desse tamanho. aham. Que ela vai crescer, vai se esgotar e não Limitar, vai ter nutriente e vai ficar sempre limitada, que ela não vai crescer não vai o quanto ela crescer. poderia crescer. Sim. Eu acho Então, que um esse é um solo propósito, né? fértil, isso, um solo fértil seria o que a gente encontra dentro de nós mesmos. A gente Sim, ampliar esse campo dentro de nós, porque as limitações, essas crenças limitantes que nos limitam, foi nós que criamos. E sim, isso nos dá uma vantagem. Se essas crenças sim, ou nós criamos ou nós carregamos, porque de alguma forma nós aceitamos isso como uma verdade sim, para a nossa vida. Uma crença limitante, eu aceitei em algum momento, eu aceitei como uma verdade. Eu posso mudar. Então, sim, essa mudança, se isso nos dá esse poder de mudar, eu posso sim, ampliar meu campo, eu posso realmente ser a minha melhor versão. Então, eu posso ser sim. essa macieira realmente que dê muitos frutos, Muitos né? E frutos. não ser uma florzinha pequenininha, limitada num vasinho que tem que ficar Um ali num lugar. bonsai. Um bonsai. Eles são até bonitinhos, São- mas, ma- mas são Mas eles não são o máximo amarrados de para ficar. potencial. Eles têm que ser amarrados para ficar aquilo lá. Sim. Tinha potencial para ser uma grande árvore, mas foi amarrado. Então ele tem que E viver são na podados belezinha, constantemente, né? sempre podado, sempre podado. Sim. E quanto que a gente é podado nessa vida?
Quando a Meu gente é Deus do podado, céu. quando a gente se permite isso. E muitas É, pessoas não percebem que isso daí está sim, tirando todo o poder dela, né? sim. Todo E o poder inato dela. sim, sim. E a primeira etapa é a gente, é nós encontrarmos essa limitação, né? Vamos por esse hábito que bloqueia a gente e trazer isso para a consciência. Eu É. até costumo usar uma frase com a Van que eu falo que o que foi visto não pode ser desvisto. Então, a partir do momento que a gente vê alguma coisa e que a gente se incomoda com aquilo, a gente também, na mesma proporção da dualidade da vida, embora seja difícil, a gente tem também o mesmo poder para que a gente possa mudar aquilo. Seja, Exatamente. Isso é. seja através de repetição ou através de técnicas como o Theta Healing, Uhum. com ferramentas que cortam um pouco o caminho, né? A Sim. dificuldade de você fazer aquilo. Então, ninguém é desprovido de poder. Não. Não, Todo mundo ninguém é tem desprovido. tem o universo dentro da gente. Sim, E o nós temos, poder do todo universo, mundo né? é provido desse poder. Agora, se nós não estamos acessando, é problema de quem? Nosso, né? Só Então, nosso, só exatamente. nosso. Não tem como eu culpar meu pai, culpar minha mãe de Não. alguma coisa. Tudo está em nós. Esse poder está aqui dentro. E isso é Sim, importante a gente descobrir. Descobrir sim, esse poder. E quando a gente começa a usar esse poder, sem magoar, sem ferir os outros, é o poder nosso mesmo, não poder sim. sobre o outro. Porque as Sim, pessoas, exatamente. elas querem ter poder sobre o outro, ter muito, quero ter muito dinheiro para ter poder. E poder com Sim. quem? Sobre o outro. Pra quê? É, Não é poder sobre si mesmo, exatamente. é muito diferente. E também não dá o poder para o outro, porque de alguma forma, se você está sendo podado, você está dando seu poder para o outro. Então, Sim, buscar de alguma forma essas crenças limitantes que a gente tem, sim, limpar, para que a gente possa realmente ser dono de si mesmo, sim, ser realmente o meu condutor, eu ser o motorista da minha o própria motorista. vida e não estar Sim, de passageiro, né? Como é sim. que você está hoje? Motorista O ou passageiro? comandante, né? É. A gente Ah, hoje deveria fazer essa pergunta para quem está nos assistindo. Como é que você está vou hoje? Passageiro ou, passageiro, ou você está sendo condutor. motorista, o condutor da sua própria vida? Porque é isso que nós viemos ver. E ser o autor da nossa própria vida, né, Deco? Sim. Pintar essas O autor da cores. própria Todo história. dia é uma Sim, página em branco na nossa vida que a gente sim, pode pintar, escrever esse enredo e da forma que eu sim. quero. Então, a Cê- é, autorresponsabilidade leva a gente a saber que eu posso criar, eu sim. posso manifestar na minha vida o que eu quero. No- Sem Nós podemos ser o pintor da obra e que não dá a nossa obra para outra pessoa pintar do jeito que ela quer, né? exatamente, é. Daí dá para outra pessoa, não vai sair do jeito que a gente quer. Não é assim que Não. eu queria de outra forma. Mas então A- por que você não toma as rédeas da Aí, sua vida? aí Uhum. tenta a pessoa pinta o quadro e que você vai querer retocar e ainda reclamar para a pessoa Reclamar. que fez errado. Então acho que é Porque melhor cada você um mesmo tem, pintar o é quadro. único. Isso, Sim. nós temos que prestar atenção, porque daí quando dá uma hora, isso daqui finaliza. Então a gente tem 5 minutos só para finalizar, né? A gente falando da gente ser o condutor da nossa vida e saber que a Sim, gente é único. Que não existe sim. duas pessoas iguais no mundo, nem pessoas gêmeas não são. Nem. Então, essa de ser único é tão importante porque nos faz diferente do outro, é o que tem a nossa importância. Cada um vai Sim, fazer a obra de uma forma. E isso que faz a beleza. Porque se todo mundo sim. pintasse igual que eu quisesse, não Que- ia ter essa diversidade, não Não. ia ter uma beleza. Ia ser uma coisa muito monocromática, né? Porque seria tudo Sim, mesmo sim. iguais. E A cada um tem mesma um coisa, o mesmo tom, gosto. mesma cor, mesmo É, gosto. E a mesmo. diferença. E isso que faz a A gente. diversidade, A diversidade. a, É, a diversidade da natureza é o que faz a natureza bela. E é exatamente igual no ser humano, né? E, exatamente.
e todo mundo tem o poder de expressar a sua própria beleza, o seu próprio dom, talento, aquilo que realmente traz alegria de você para os outros, através de uma energia, de uma palavra, de um quadro, vamos supor. Ah, eu pintei esse quadro, ó, que delícia. É a sua energia, você está A mostrando a sua sua arte, a sua essência. própria arte, exatamente. E para que a gente possa expressar tudo isso que você falou lindamente, nós temos que respeitar também o outro. E se Sim, respeitar. Respeitar que sim, você é único, respeitar os seus dons, as suas limitações, aceitar que você tem limitações. E se eu tenho essas limitações, eu posso trabalhar em mim. Então, essa sim, aceitação de mim mesmo e do outro vai fazer tudo ser muito diferente daqui para frente, né, sim. Deco? É isso que eu Acolhe, acredito. acolhe o que você tem de limitação e ensina, igual você estivesse ensinando um filho, ensina esse lado que você não está contente a ser de outro jeito, a ser de forma positiva, de bem com a vida, feliz. Sempre acolhendo, que não colocando embaixo do tapete que vai continuar lá a sujeira, não vai resolver nada. Você usa essa expressão, não Muito posso roubar bom o crédito. cuidar de nós mesmos como se fossem nossos filhos. Né? Sim, Amar a nós mesmos como se a gente ama um filho, como ensina um filho quando ele erra. E não punir, sim, porque não é punindo que vai aprender. Então, esse amor próprio é cuidar de nós mesmos como se fosse um filho. E agora eu acredito que, como você está sendo um excelente pai, você vai ser um. Você vai ser um excelente amigo, terapeuta, filho, em todos os papéis que você está fazendo, você está melhor, gratidão, né? Melhor em todos os papéis. Porque a gente tem uma gratidão. diversidade de papéis. Eu não posso ser só a melhor Sim, mãe, mas eu não sou a melhor companheira, a melhor amiga, a melhor sim, filha. Então eu estou limitando o que eu vim fazer aqui. É sim, realmente exercer esse papel e ser a nossa melhor versão. Muito sim. bom! Foi muito legal Gratidão. falar com você, Gostei gostei também. Perdi a bastante. vergonha, viu? Passou já, passou. Passou. Foi só no Então, começo. tem bastante meditação sua, que você coloca quase toda Tem. semana, artigos. E como que eles encontram o seu canal aqui? Acho que está aqui, né? André Rockpart, né? Isso, André No Rocupardi. Instagram. Em É, todo lugar é André Rocupardi. Tanto tá, no no YouTube. Face, no Insta, no YouTube. Ok. Então, gente, sigam esse menino. Esse menino é de ouro. Ele é Amém, gratidão. precioso. Eu estou muito feliz que você de estar assim junto na nossa caminhada, na nossa jornada, que realmente Gratidão. só agregou, agregou uma Gratidão, grandeza mesmo Tânia. para a família, ter vindo, chegado para a família. Então, eu Gratidão. Eu também agradeço. agradeço muito pela Aham. oportunidade. Quer deixar um recado aí, pro pessoal? Tem 2 minutinhos? 2 minutinhos. Aham. Eu vou falar sobre. Eu vou dar uma frase que ficou na minha cabeça enquanto você falava sobre o respeito, de aprender a respeitar o outro e de dar o respeito. Que a frase é: o seu livre-arbítrio termina quando começa o do outro. Eu acho que, Muito eu bem. acho que essa frase é muito boa porque a gente acaba tendo uma visão completa do limite do gosto nosso ou das pessoas e a nuance de você aceitar o próximo e de você sempre querer ser o melhor de si mesmo. Compreendendo essa vibração, essa diferença que tem entre todos nós. E queria agradecer também a todos. Gratidão a você pela oportunidade, pelo convite. E eu gostei muito de fazer parte dessa live hoje. Um beijo grande que vai finalizar, já está Beijo. sinalizando aqui que vai acabar. Gratidão. E até o nosso próximo encontro, que vai ter próximas, tá bom? Combinado, Se vocês perfeito. gostaram, Gratidão. deixa aí o seu comentário, que depois a gente vai ter a próxima aí com o André. Ok? Beijo, Amém. então, pessoal. Beijo, boa Tchau. noite a Tchau. Boa todos. noite. Tchau. Tchau.